Júlia, você sumiu depois que você assistiu o filme de ontem e não postou mais nada. O que que aconteceu? Eu tomei um choque, isso que aconteceu, mas agora eu trago verdades. Entenda uma coisa, é um filme extremamente complexo, né? Já tem até gente me marcando falando que gastou o dinheiro, jogou dinheiro fora. É porque não é pra você, meu bem, não é pra você essa informação, porque você não tá preparada pra receber esse tipo de conteúdo que agrega e que evolui a consciência, porque é isso que o planeta tá precisando e por isso que tem um monte de pessoas infelizmente ignorantes porque não querem olhar pra verdade. Mas vamos lá. É um filme extremamente complexo, tá? É um filme, eu adoraria que se fosse uma série. Amo assistir série de ficção científica porque é tudo, enfim, realidade. Adoraria se fosse uma série, mas infelizmente foi um filme, né, de 2 horas, mas muito complexo. Então, se você não ficar atenta, se você não entender do assunto, se você não quiser entender a verdade, de fato, esse filme vai parecer algo que, ai, nossa, meu Deus. Eu não quero falar pra vocês tudo o que aconteceu no filme, tá? Não quero, eu quero que vocês assistam e me marcam, por favor, eu quero saber quem foi lá assistir. Então, quem for assistir, me marca, eu quero saber. Mas é um filme que trouxe um choque muito grande pra mim. Por quê? Isso que eu quero explicar. Por que que foi um choque pra mim? Eu tenho esse dom de olhar para as pessoas e saber o que tá acontecendo, de sentir o que elas sentem, de falar através do olhar. Por isso que quem já se consultou comigo sabe que eu peço foto. A minha evidência, eu já falei várias vezes, mas se você ainda não sabe, a minha evidência ela não é por cartas. Eu não fico lendo cartas pra ver o que vai acontecer, pra ver o que tá acontecendo com você, pra ler seus pensamentos. Não, a minha evidência é simplesmente pra olhar para você e saber o que tá acontecendo, e saber o que vai acontecer. Então a minha evidência é pelo olhar. E aí eu tento explicar isso pra muitas pessoas e as pessoas não conseguem entender. Como assim? Como assim ela consegue olhar pras pessoas e perceber coisas, e entender coisas, e ler pensamentos, e ler sentimentos? Como que ela consegue? Vai assistir o filme que você vai começar a entender agora, porque até eu tô começando a entender. Mas vamos lá. Quando eu era criança, eu já postei um vídeo contando sobre isso e vou contar resumidamente aqui pra quem ainda não sabe dessa história. Eu recebia anjos na minha casa. Só que a minha mãe era uma pessoa que gostava muito de anjos, falava pra mim sobre anjos, que os anjos me protegiam, porque minha mãe era católica. A minha mãe, na verdade, gosta de tudo quanto é tipo de religião, mas ela era muito católica, né? Fazia eu ir na igreja católica e tinha muitos anjos. E ela falava que os anjos me protegiam, que os anjos eram do bem, anjos, e era cheio de anjo a casa dela. E aí, eu comecei a receber anjos, comecei a ver anjos, eu brincava com os anjos, não no sonho, não, na realidade mesmo. Eu ia lá pra fora do quintal da minha mãe e começava a brincar com os anjos. E aí, esses anjos olhavam pra mim e falavam assim que eu era um deles. Você também é um da gente. Você não é uma criança normal, você é um anjo igual a gente, eles falavam pra mim. Isso com 3 anos de idade, tá? E até hoje eu lembro como se fosse hoje. Então, o que eu quero dizer, tá? Se você, de verdade, se você não acredita, faz favor, por favor, saia daqui. Porque eu vou começar a ser tão direta agora no meu perfil que eu não tô com paciência mais pra lidar com pessoa que só tá no meu perfil pra encher o saco. Porque eu não tenho tempo pra vir aqui pra falar merda pra vocês. Então, tudo que eu tô falando aqui são coisas que eu realmente passei, são coisas que eu realmente vivo. Então, quem acredita e quem tem que ouvir, fica aqui, se não sai, de verdade, tá? Então, essas imagens que eu vi, essas pessoas que eu frequentava ali, né, esses anjos, eram alienígenas. Então, o filme ele explica exatamente isso. Que essas pessoas que recebem presença de seres em casa, coisas assim sobrenaturais, são alienígenas. Bom. E eu, durante muitos anos, eu achava que eu era um anjo, porque eles falavam pra mim que eu era igual a eles, que eu era um deles. Então, eu cresci achando que eu era um anjo, tá? Mas eu falava pras pessoas, as pessoas riam na minha cara, enfim, desde pequena isso. Só que, quanto mais eu ia crescendo, eu sentia a necessidade de saber quem eu era. Mesmo eu sabendo que eu era um anjo, eu ainda sentia aquela necessidade de saber, será que eu realmente sou um anjo? Mas por que eu sou um anjo? O que é um anjo? Então, eu sempre tive essa curiosidade. E aí, conforme eu fui na busca de autoconhecimento e tal, teve uma hora que eu comecei a falar assim, não, eu sou bruxa. Não, eu sou bruxa, não, eu sou anjo. Depois teve, não, acho que eu sou ET. Ai, não, pera, eu acho que eu sou anjo de novo. Então eu ficava nessa, cara, o que eu sou, de fato? Então, no filme, eu tive essa certeza do que eu sou. Só que, lá no fundo, eu já sabia. Eu só não queria aceitar. Eu sempre soube que o meu dom não era daqui. Inclusive, eu externei isso. Eu falei várias vezes em vídeos. Eu falei várias vezes para os clientes. Eu falei várias vezes isso. O meu dom, ele não é daqui. Porque não tem como, né? Os seres humanos não são assim. Então, o que eu faço, o que eu tenho de dom, é óbvio que não é algo do humano, do ser humano. Então, eu sempre falei, o meu dom, ele não é daqui, porque ele não é de carta, não é uma coisa que eu aprendi a fazer. Eu nasci com ele, ponto. Eu olho para as pessoas e sei o que ela tá sentindo, o que ela tá pensando, e ponto. Então, eu sabia que esse dom não era daqui. E agora eu consegui entender a origem, sabe? Da onde vem. Então, foi um choque pra mim de realidade, mas ao mesmo tempo um alívio. Faz uns 2 meses que eu tô passando por umas situações bem difíceis. Muita coisa não dando certo. Meu marido quase morreu, quem me acompanha viu a situação que aconteceu com ele, até hoje ele não se recuperou 100%. Eu tô passando por várias situações. Só que como eu trabalho com energia e atendo clientes e falo sobre isso, quando a gente passa por uma situação desafiadora, o que significa? Que a gente tem que aprender uma lição, que tem algo que precisa ser mudado, e não é diferente comigo. Não é porque eu tenho um dom, não é porque eu sou um ET, eu sou um alienígena, que comigo não acontece assim, acontece também. Então, se eu comecei a passar por essas situações, eu sabia que tinha alguma coisa ali que tava fora de ordem, que tava errado, que eu precisava mudar. Só que até então eu não tava sabendo o quê. Mas agora, já faz um tempo que eu recebo uma mensagem, um aviso que eu preciso passar pra vocês dessas consciências que falam comigo, que falam tudo aquilo que eu tenho que fazer e aquilo que eu tenho que passar pra vocês. Só que eu não passo. Eu literalmente decidi não passar, decidi não fazer. Por medo, talvez, não sei. Decidi não passar. E eu acredito que esse foi o motivo de eu começar a passar por esses caos. Um pouco antes de acontecer aquela coisa do Mike lá, que viu tudo, de novo,
Comecei, você tem que falar isso, tem que falar isso. Aí começou a aparecer essa situação aí que gerou, né, todo um engajamento, gerou toda uma coisa. Até postei, até tive coragem de postar o vídeo do barulho que eu escutei aqui em casa, que é parecido com o que ele fala ali. Mas, de fato, aquilo que eu precisava falar, eu não falei. Talvez o que eu vou falar agora eu divida e coloco em outro vídeo para não ficar muito longo, mas enfim. Eu vou falar essa mensagem agora que eles pediram pra falar, sem filtro, sem corte, sem... Eu vou falar aquilo que eles forem passando pra mim, eu vou falar, tá? Inclusive, essa consciência tem um nome, que até o nome passou pra mim, eu vou passar pra vocês no final do vídeo. No final do ano passado, final do ano de 2025, eu postei uma foto que seria tipo um resumo do que ia acontecer esse ano. Já compartilhei várias vezes essa foto aqui, provavelmente você já viu, se não viu, tá no meu feed, já compartilhei várias vezes essa foto. Essa foto é um resumo do que eu senti que iria acontecer, esse dom, né, que eu tenho, do que iria acontecer em 2026, e eu postei. Postei antes de sair divulgação de coisa, de filme, dos outros falando isso, antes, foi em 2025, tá? Então, se você não viu, vai lá ver, tá no meu feed, tá postado. Esse ano é o ano da descoberta, esse ano é o ano que a gente vai conhecer, vai sentir eles. Por quê? Porque o mundo quer? Não. Porque, de certa forma, quem comanda perdeu o controle. Porque muitos acordos foram feitos e quebrados. Eu só quero que vocês entendam uma coisa. Tecnologias, tudo que vocês têm que facilitam a vida de vocês, a forma como vocês ganham dinheiro hoje, é por conta deles. E muitos acordos foram quebrados. E isso deve acontecer esse ano. Não por conta só disso, porque a gente precisava, de alguma forma, evoluir e entender que existem, né? Porque, pelo amor de Deus, quem ainda tem dúvida de que existe vida fora da Terra é porque tem uma mente muito limitada. O que vocês precisam saber de importante disso tudo é o quê? É que o fato disso não estar acontecendo de uma forma negociada, uma forma amigável, vai acontecer com base no caos. Então é isso que eu precisava falar pra vocês. Muito caos vai começar a acontecer. Já está acontecendo alguns, mas vai acontecer muito mais. O que é caos? Muita coisa, muita destruição, muitas pessoas desvividas, tá? Vai começar a acontecer. Porque precisa acontecer, de fato, uma limpeza. Uma limpeza no mundo para que esse mundo evolua. Suba de nível, suba de consciência. Então, o que eu precisava trazer, de fato, de mensagem assim, de mais importante, era nesse sentido. Então, coisas vão começar a acontecer. Vai ser, sim, com base em caos. Por conta disso que muitas pessoas vão passar por situações difíceis. Porque esse caos, ele precisa acontecer para que muitos despertem. Para que muitos acordem. Mas, depois de que tudo isso passar, a gente vai viver uma era muito positiva. Uma era de muita prosperidade. Então é necessário passar por essa era. E é essa a mensagem principal que eu precisava passar, só que eu sei que muitos não entendem. E, na verdade, eu tinha um pouco, assim, de receio do que isso ia gerar, sabe? Mas era essa. A consciência que passou pra mim se chama Zik. Zik. Fala assim, puxando esse som de I. Eu vou escrever aqui da forma como escreve o nome, porque ele soletrou pra mim o nome dele. Tá? Mas se pronuncia Zik. Zik. E é essa mensagem que foi a última, né, que eu recebi, a mais importante que eu precisava passar pra vocês, mas saiba que agora, tudo que é tipo de informação que eu receber e que for necessário passar pra vocês, eu irei passar. Quem é novo e tá surpreso com tudo isso que eu falei, olha, você não faz ideia da quantidade de coisas que eu já vi, já convivi, já senti, você não faz ideia, eu já vi um portal abrindo na minha frente, pra você ter uma noção. Alguns dos relatos eu já postei, já comentei, já falei com uma borboleta. Então, gente, eu já passei por cada coisa, mas já sofri muito também por causa desse dom, viu? Sofri muito, porque, imagine, desde os 3 anos tendo esse dom, sentindo coisas de várias pessoas, tendo medo de muitas pessoas por sentir tudo que aquelas pessoas sentem, passam, o que elas fazem, o que elas são. Então, assim, é muito. Já sofri muito. Hoje eu sei lidar bastante, sei o quanto isso é um benefício pra mim, sabe? Mas já sofri muito, muito por não saber lidar com isso. A questão é que eu não consigo mais me ver na verdade. Já fazia um tempo que eu sentia que a palavra vidente não fazia sentido com o que eu era. Porque toda vez que alguém fala, você é vidente, a pessoa quer associar o que eu faço com religião, quer associar o que eu faço com cartas, quer associar o que eu faço com alguma outra coisa, mas sempre voltada para algo religioso. E não tem nada a ver. Eu sempre falei, gente, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Só que a pessoa não entende. Por que ela não entende? Porque não tem uma explicação pelo que eu sou. E de fato não tem, vai ter agora. Pra vocês terem uma noção, tem gente que tem medo de se consultar comigo. Me manda mensagem perguntando que você faz trabalho pra conseguir isso, você faz trabalho pra amarrar tal pessoa, você faz ritual. As pessoas associam a palavra vidente com sei lá o quê. Então, tudo bem, se vidente realmente é isso, então eu não tô me encaixando mais essa palavra. Porque as pessoas vêm me procurando pra algo que eu não sou isso. Eu não sou, eu tô aqui literalmente pra falar o que você provavelmente não quer ouvir, que é a verdade, que é o que vai fazer você evoluir, você crescer, você prosperar, e que não é confortável. Eu falo, prosperar, gente, não é confortável porque existe mudança. Só prospera quem está disposto a fazer mudança. E geralmente essas pessoas que já estão muito tempo numa escassez e procurando rituais, coisas, essas pessoas não querem mudar, elas querem coisas milagrosas.
Eu preciso achar agora como uma forma como eu vou colocar para que vocês entendam exatamente o que eu sou e o que eu faço. Porque é evidente, gente, é evidente que lê cartas, ela não sabe das coisas. Ela vai sentir ali, ela vai fazer uma leitura através das cartas, vai tentar usar a intuição dela pra tirar umas cartas favoráveis com aquela situação. Por que tentar? Porque a maioria erra, tá? Infelizmente. O que eu tenho de cliente que vai fazer consulta, não, eu fiz consulta com a fulana fez isso. Aí eu vou lá e falo, ó, é isso. A pessoa fala, você tá louca. Dali a pouco volta e fala assim, Júlia, tudo que você falou aconteceu. Por quê? Porque eu simplesmente sei, gente, não tem nada a ver com... Por isso que eu tô falando que acho que essa palavra não se encaixa mais. Porque as pessoas têm essa visão de vidente, aquela pessoa que faz jogos, que lê... Não, gente, eu simplesmente olho pra você e sei, e ponto. E sei. Não adianta, mas eu sei. Não é eu tô adivinhando, eu sei. Eu preciso achar agora um jeito de falar no meu perfil, algo que se enquadra perfeitamente com o que eu sou, com o que eu faço. Que as pessoas entendam, porque, sei lá, eu acho que não se encaixa mais. Eu não sou uma pessoa de ler cartas, Não sou. Eu sou uma pessoa que olha pra você e sei o que você tá passando, o que você tá sentindo. Se você fala de mim, eu sei. Se você pensa de mim, eu sei. Inclusive, finjo que... Muita coisa que eu não sei, sabe? Convivo com muita gente, né? Assim, que às vezes vem até na minha casa, pensa e fala coisas de mim. Eu só finjo. Eu finjo que eu não sei de nada, mas eu sei, gente, eu sei. Então, vocês precisam saber agora isso. Eu vou ser o mais sincera possível, eu sei. Tá? Eu sei. Então, quando eu faço uma pergunta pra você, eu já sei a resposta. Tá? Então, acho que quando eu falo vidente, vocês associam com algo que muitas vezes a pessoa faz através da intuição, uma leitura de jogos, e muitas vezes erra. E eu não, eu sou literalmente uma pessoa que vejo além de você, que vejo por trás de você, da sua consciência. Enfim. Vim colocar minha skin de frio. Quando cai a noite, gente, é o horário que o meu contato com esses seres é o horário que mais aumenta. Então, é a hora que eu escuto barulho, é a hora que eu sinto eles, e é a hora que eu fico com frio. Inclusive, minhas unhas ficam roxas, tá começando a ficar roxa agora, ó. Ela chegou a ficar até azulada. É como se entrasse no estado de hipotermia, literalmente. Então, eu já não consigo mais ficar com uma roupa de calor. E mesmo, por exemplo, agora a gente tá numa fase de frio, então chega a ser até pior pra mim. Mas vamos supor que a gente estivesse num calor. Num calor, literalmente, né? Um calor de quase 40 graus, que aqui onde eu moro não bate 40 graus, mas chega perto. Ainda assim, eu estaria desse jeito. É cair à noite, ou eu sentir a presença dele se for fora da noite, mas geralmente comigo, pelo menos, é só à noite. Eu fico desse jeito. Então, eu tenho que sair correndo, colocar a blusa, não me esquento, que nem minha mão vai continuar gelada e tal. Eu só vou esquentar. E o frio só passa quando eu entro no banho quente. E isso é todos os dias, tá? E é isso. Eu sou toda gelada. Não era assim, tá? Essa coisa de passar frio, de ficar gelada aconteceu. Acho que já acontece, vai fazer o quê? Uns 2 anos, 3 anos que isso acontece. Acho que 2 anos que isso acontece. E aí agora, antes era uma vez ou outra, uma vez por semana, 2 vezes por semana, agora é todo dia. Deixa eu falar um negócio legal aqui. Eu vou começar a montar uma mentoria, que eu já falei para alguns clientes sobre ela, alguns já estão até esperando, na verdade, mas acho que agora eu tô pronta para fazer isso. Essa mentoria é literalmente uma mentoria paranormal, tá? Então, eu vou falar, assim, o que eu entendi com esse dom da paranormalidade que eu tenho, como eu consigo usar os sentidos dos nossos corpos, assim, né? Aquilo que a gente tem capacidade para criar aquilo que eu quero. Então, é algo, assim, bem transcendental, é algo bem paranormal mesmo. Que tudo aquilo que a gente já aprendeu sobre lei da atração, todas aquelas técnicas de quadro dos sonhos, de lista disso, daquilo, de Grabovoi, disso, nada disso funcionou pra mim. Só funcionou quando eu entendi um negócio. E esse negócio funciona rápido. Deixa eu falar um negócio legal. Eu vou começar a montar minha mentoria. Já tinha falado para alguns clientes, inclusive, sobre essa mentoria que eu ia fazer, e agora tô preparada para fazer ela. Vou começar a montar essa mentoria. E essa mentoria, ela tem um toque paranormal, tá? Por quê? Porque através do meu dom que eu tenho paranormal e através da minha percepção, daquilo que eu consigo ver, eu vou ensinar vocês como utilizar, literalmente, o poder que vocês têm dentro de vocês, do corpo de vocês, pra atrair aquilo que vocês querem. Então, assim, eu sou uma pessoa fascinada por lei da atração porque eu sei que isso existe. Você querendo ou não, ela existe. Você acreditando ou não, ela existe. Então, eu sou fascinada por isso. Então, eu já fiz tudo que é técnica que você já sonhou de lei da atração, eu já fiz. E comigo nada funcionava, porque eu sou uma pessoa muito imediatista. Então, eu tentava, não conseguia, falava não funciona, né? E aí, algumas coisas, quando eu não tava esperando que aquilo funcionasse, funcionava. Então, eu falava, peraí, existe mesmo, só que deve ter algum caminho. E assim, eu sempre fui uma pessoa que sonhei grande. Nunca fui satisfeita com a vida que eu tinha, com a escassez que eu tinha, que a minha família tinha. Não, eu nunca fui satisfeita. Só que meu sonho sempre foi muito grande e não condiz, assim, com a realidade que eu vivia, sabe? Então, o único método que me dava essa chance de sonhar, que eu poderia realizar, seria a lei da atração. Por isso que eu fiquei muito fascinada por isso. E algumas coisas aconteceram, só que sempre coisas pequenas. Coisinhas pequenininhas eu conseguia. Quando eram coisas grandes, não. Eu falava, opa, peraí. Por que coisas pequenas acontecem e coisas grandes não? Aí foi onde eu literalmente fui tentando. Continuava tentando aqui, estudando aqui e tal, e tal, e tal. Falava, não é possível. Aí eu entendi uma técnica que é o que bloqueia as coisas grandes. Então não é que você não consegue atrair as coisas grandes, você só está bloqueando isso. Então você tem que entender como desbloquear aquela coisa grande
Então você só tem que entender como desbloquear essas coisas grandes para que você consiga atrair essas coisas grandes. E aí você consegue atrair as coisas grandes tão fácil como você consegue atrair as coisas pequenas. Porque pro universo não tem diferença você conseguir algo grande ou algo pequeno. Quem coloca essa diferença é você. E é aí que tá.